Doação para manutenções do canal. Confira a chave do Pix na imagem. Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento de recapitulação, nós reconhecemos que não queremos apenas relembrar, nós queremos aprofundar. Muitas verdades já foram apresentadas, mas hoje pedimos, Senhor, não permita que fiquem apenas na mente. Leva-nos a compreender, a absorver e a viver cada uma delas. Sonda o nosso coração, Senhor. Mostra onde ainda resistimos, onde ainda não obedecemos e dá-nos humildade para ajustar o que precisa ser transformado. Que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, ligando cada ponto, esclarecendo cada dúvida e fortalecendo a nossa fé na Tua Palavra. Intercedemos também pelos pedidos apresentados pelos enfermos, pelos que enfrentam lutas emocionais, pelas famílias e por todos que precisam de direção. Que este não seja apenas um momento de revisão, mas de decisão e crescimento real. Oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje é dia de nos aprofundarmos através do auxiliar do professor da lição 4, que teve como título A Importância da Bíblia. O papel principal da palavra de Deus é nos alimentar espiritualmente para nos manter vivos. Os israelitas aprenderam essa importante lição espiritual quando passaram por fome física no deserto. A interpretação de Moisés sobre o milagre do maná reflete essa noção, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, verso 3. Jesus estava faminto no deserto quando proferiu esse princípio ao diabo. Ouvimos a mesma ideia na epístola de Pedro, em que ele compara a palavra de Deus ao leite que alimenta e nutre recém-nascidos famintos, quando disse, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, em 1 Pedro 2, verso 2. Esses exemplos bíblicos nos alertam para uma condição importante que precisamos ter a fim de participar do alimento espiritual da palavra de Deus. Devemos nos aproximar da palavra com a consciência de nossa necessidade. Devemos vir com fome e sede. Caso contrário,
Não valorizaremos a vital necessidade do sustento espiritual, nem provavelmente o apreciaremos ou tiraremos proveito dele. Neste estudo, a autora diz: tentaremos compreender duas verdades cruciais sobre o alimento espiritual. A primeira, por quê? E segunda, como o processo de se alimentar da palavra de Deus nos sustenta. A base do nosso estudo será 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 17, a passagem fundamental de Paulo em sua segunda carta a Timóteo. A primeira pergunta, por quê, nos permitirá examinar, de uma perspectiva bíblica, as qualidades e os efeitos especiais que tornaram o livro de 2 Timóteo tão poderoso e transformador. A segunda pergunta, como, proporá métodos para a leitura das Escrituras. Tais métodos possibilitarão que o milagre de se alimentar da palavra de Deus aconteça em nossa vida. O porquê das Escrituras. Por que as Escrituras possuem o poder de sustentar a vida? Paulo sugere duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta tem que ver com a elevada visão que Paulo tinha das Escrituras, bem como a natureza ou qualidade sagrada delas. A segunda resposta diz respeito ao efeito das Escrituras, isto é, ao poder transformador dos escritos sagrados na vida do leitor de Paulo. Timóteo, a quem Paulo também chama de homem de Deus. As Escrituras que formaram a Bíblia foram inicialmente identificadas como santas. A expressão Santas Escrituras, do grego hiera grammata, a qual Paulo utiliza, ocorre apenas aqui no Novo Testamento. Essa expressão reflete o título técnico Torá Sebiktav, ou a Lei Escrita, que designou no judaísmo antigo os escritos considerados inspirados em oposição à Torá Sebe-Alpe, a lei oral, que não era considerada inspirada. Com esse termo, Paulo refere-se ao Antigo Testamento, um título que alguns cristãos usariam muito mais tarde de forma pejorativa para sugerir uma inspiração inferior ou até mesmo inválida. Para Paulo, o chamado Antigo Testamento era a única escritura sagrada. Naquele tempo, o Novo Testamento não existia e ainda não fazia parte da instrução que Timóteo havia recebido. A razão pela qual esses escritos são chamados de santos vem do fato de serem considerados theopneustos, ou inspirados, literalmente soprados por Deus, termo que emprega a forma passiva, indicando Deus como o sujeito da inspiração. Esse mesmo verbo é usado para descrever o processo da criação do homem, em que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Com base nessa visão elevada do texto sagrado, Paulo infere não apenas lições a respeito do efeito das Escrituras sobre nós, mas também lições sobre a maneira como devemos nos aproximar da palavra de Deus. O paralelo entre a inspiração do texto sagrado e o processo da criação dos seres humanos não é acidental. Esse paralelo tem a intenção de sugerir que a palavra de Deus é vida. Como tal, ela transmite vida a quem recebe, assim como Adão recebeu vida de seu Criador. Paulo especifica que as Sagradas Escrituras podem tornar-te sábio. Paulo não quer dizer que esse efeito é mecânico, que aqueles que recebem as Escrituras imediatamente e de forma mágica se tornariam dotados de sabedoria. Ele nos lembra de que a sabedoria da qual fala vem pela fé em Jesus Cristo. Em seguida, no próximo verso, Paulo explica que essa sabedoria atua de 4 maneiras distintas na vida do crente. A primeira função das Escrituras é doutrinária. Elas guiam na descoberta e compreensão da verdade. A segunda função das Escrituras é a repreensão, isto é,
Elas tornam evidentes os erros cometidos não apenas em doutrina, mas também no modo de viver. A terceira função das Escrituras é a correção. Não basta perceber os próprios erros. É necessário também compreender como corrigir o rumo e determinar a direção certa a seguir. A quarta e última função das Escrituras é educar na justiça. Elas, em última análise, conduzem ao arrependimento e à obediência por meio do Espírito Santo. Paulo então conclui que o objetivo das Escrituras é a formação do indivíduo completo. Ele encerra sua lição de modo prático com a ordem de agir. Assim, as Escrituras também capacitam para toda boa obra. Vamos passar agora ao ponto da abordagem das Escrituras. Como as Escrituras produzem esses efeitos extraordinários, levando-nos de onde estamos até a uma vida de justiça com todas as boas obras que ela implica? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, 4 lições ou princípios sobre nossa abordagem das Escrituras podem ser extraídas dos conselhos de Paulo a Timóteo. A primeira, toda a Escritura. O primeiro e mais básico princípio em nossa abordagem dos textos bíblicos é o fato de que sua qualidade santa e inspirada diz respeito à totalidade da Bíblia. Paulo insiste que toda a Escritura é inspirada. Esse princípio significa que todo o corpus da Bíblia deve ser considerado em nossos estudos e em nossa busca pela revelação de Deus. A declaração de Paulo nos encoraja a ler a Escritura confiando que seus escritos santos nos guiam em nossa busca pela verdade divina e por conselhos práticos para a vida. Nenhum outro livro ou passagem isolada da Bíblia deve ser privilegiado acima de outros livros ou passagens. Toda a Escritura merece o mesmo grau elevado de interesse e atenção. Paulo sugere aqui uma abordagem que foi definida em estudos bíblicos mais recentes como a abordagem canônica. Assim, o texto específico deve ser analisado à luz de outras passagens bíblicas que podem se referir a ele ou aludir a ele, também chamado de princípio intertextual. O segundo ponto, aprender a conhecer. Paulo valoriza o esforço de aprender e conhecer. Por essa razão, a ignorância das Escrituras ou uma leitura superficial da Bíblia tem um impacto sério, não apenas sobre a existência presente, mas também sobre a salvação eterna. Dentro desse quadro, o apelo de Paulo para aprender e conhecer implica que se deve dar atenção especial ao texto bíblico que é objeto de estudo. Ellen White escreveu: a importância de buscar um conhecimento profundo das Escrituras dificilmente pode ser superestimada. Inspirada por Deus, capaz de nos tornar sábios para a salvação, tornando o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o livro dos livros tem a mais alta reivindicação à nossa reverente atenção. Não devemos nos contentar com o conhecimento superficial, mas devemos buscar aprender o pleno significado das palavras da verdade e beber profundamente do espírito dos oráculos sagrados. Terceiro ponto abordado pela autora, a fidelidade. A advertência de Paulo a Timóteo para que permanecesse nas coisas que havia aprendido ecoa no apelo de Jesus para permanecer em sua palavra. O mesmo verbo grego meno, que quer dizer continuar ou permanecer, aparece em ambos os versos. Não é suficiente aprender a verdade bíblica uma vez. É necessário revisá-la. Há um provérbio hebraico que diz: alguém que aprende uma lição e não a revisa é como um agricultor que semeia e não colhe. Para Timóteo e para muitos cristãos, esse treinamento não é um evento único. O trabalho começa desde a infância e se estende por toda a vida.
O aviso de Paulo para continuar na palavra não significa apenas engajar-se em uma recordação intelectual de verdades e doutrinas abstratas. Nem se trata de uma lembrança sentimental e passageira. Paulo chama Timóteo a permanecer na palavra e a praticá-la em todo o tempo. Tiago pensa de forma semelhante quando discute a conexão entre fé e obras. Quarto e último ponto, o impacto dos mestres. Nós não temos acesso à verdade divina por nós mesmos. Como a Bíblia ensina que a verdade é dada por revelação, também precisamos do testemunho de pessoas que aceitam essa revelação como verdadeira. Por essa razão, precisamos de mestres. Desde o início da história de Israel, Deus incentivou seu povo a ensinar seus filhos. Paulo alude a esse princípio quando escreve a Timóteo sobre aqueles de quem ele aprendeu. Paulo tem em mente a mãe de Timóteo, Eunice, e sua avó, Lóide, mas também a si mesmo entre as muitas testemunhas da comunidade cristã. O apelo de Paulo, então, diz respeito não apenas aos alunos ou filhos, que são devedores a seus pais e mestres, mas também aos próprios pais e mestres que têm a responsabilidade de compartilhar o que aprenderam. Aplicação para a vida. Para reflexão, irmãos. Existe sempre o risco de se entender mal a forma de aplicar as Escrituras em nossa vida. Aplicá-las à nossa vida não significa que temos liberdade para manipular a palavra de Deus a fim de acomodar nossas próprias inclinações. Pelo contrário, aplicar as Escrituras em nossa vida significa que devemos conformar nossa vida aos ensinos da palavra. Então temos uma atividade. A primeira delas, durante uma semana, use um texto curto, um versículo ou uma passagem bíblica todas as manhãs em seu devocional. Aprenda o que esse texto significa à luz de seu contexto. Seja criativo, busque novas percepções e lições a cada leitura. Uma outra atividade, memorizar um verso. Todo mês, escolha um versículo bíblico dos textos usados em suas meditações e repita-o todas as manhãs até que esteja memorizado. Atividade 3. Ensinar. A melhor maneira de aprender é compartilhar com seu cônjuge ou um amigo aquilo que você aprendeu e descobriu nas Escrituras. Encontre alguém com quem você possa compartilhar e discutir seus novos conhecimentos e percepções sobre a Bíblia. Atividade 4. Obedecer. Não basta saber um versículo de cor. O mais importante é aplicá-lo à sua vida e obedecer ao seu conselho. Como disse Jesus, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Ao ler e estudar a palavra, peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria para saber como aplicar a verdade de Deus de maneira prática em sua vida. Chegamos ao fim dessa recapitulação, mas a verdade é que não termina aqui. Tudo o que vimos durante a semana só faz sentido se sair do estudo e entrar na vida. A palavra já foi aberta, Deus já falou, agora é com você. Praticar ou ignorar? Que esse seja um dia de preparação real, não só externa, mas principalmente do coração. Ajuste o que precisa ser ajustado. Silencie o que precisa ser silenciado. E se aproxime de Deus com intenção. Que você tenha um feliz dia de preparação e que o sábado seja um encontro verdadeiro com o Senhor. E antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido simples. Se esse conteúdo tem te ajudado, tem edificado a tua vida, considere apoiar financeiramente esse canal. Compartilhe, divulgue e se Deus tocar no seu coração, contribua com a gente para que essa mensagem continue alcançando mais pessoas. Seguimos juntos levando a palavra mais longe. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12.